Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Alexandre, vamos falar de um setor que está inflacionado, preços dos insumos hospitalares. Insumos hospitalares e superfaturamentos aí por toda parte, né? Insumos hospitalares, tem gente se aproveitando, né? Vão alegar que a lei da oferta e da procura, que aumentou a demanda, mas uma caixinha de luva de R$ 9, de luva descartável, está R$ 60. Né? Um antibiótico muito usado, que custa aí 400, 500, R$ 541, para ser exato, está R$ 2.500. Né? E por toda parte está acontecendo isso. Mas não é só isso, nos governos também. Hoje tem uma operação no Rio de Janeiro, né, que começou com a Polícia Civil, com o Ministério Público Estadual, foi para a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, e agora estão lá no Palácio das Laranjeiras, que é a sede do governo, né, e mais em outros endereços, em São Paulo também, Grajaú, Laranjeiras. Né. Tem aquela operação de espinéia de ontem, de superfaturamento de respiradores. Lá no Rio de Janeiro é superfaturamento de hospitais de campanha. Tivemos operação policial ali na Paraíba, no Pará, Santa Catarina caíram 2 secretários, né? São Paulo também houve isso. Por toda parte a gente vê preços altíssimos, né? E superfaturamentos. Gente que está se aproveitando dessa epidemia, né? A pressão de laboratórios, tem um remédio que não rende direitos de patente para os laboratórios, porque existe há anos, está super testado, mas estão fazendo a maior campanha contra esse remédio, que é a hidroxicloroquina. Então é uma maneira tão vil, tão desumana de ganhar dinheiro, se aproveitando, né, de um país que está sofrendo com essa epidemia. E eu imagino, né, certamente essas operações não vão parar. Né? Os da Lava Jato devem estar aplaudindo porque vão ter um certo descanso. Porque de agora em diante a gente está vendo que é muito grande essa operação de superfaturamentos e de preços excessivos, né, se aproveitando dessa pandemia. Em comparação a outros insumos que têm preços mais baratos ou demandas pelo menos menores em tempos de pandemia? Não, o que está acontecendo, inclusive com hospitais de São Paulo, grandes hospitais de São Paulo, inclusive, estão registrando a ausência de cirurgias eletivas necessárias, ausência de procedimentos cardíacos, por exemplo, de transplantes, né? Os hospitais também vivem disso na sua parte de, digamos, hospedaria, né? De faturamento. As pessoas estão com medo, né? Estão confinadas por medo, né? E não estão procurando os hospitais para os devidos tratamentos e estão se agravando a situação. Imagina alguém que tinha uma cirurgia cardíaca marcada, né, há mais de mês e ficou em casa, não quis ir com medo de contrair a Covid, né? E está se agravando o estado dessa pessoa. E o hospital, por sua vez, tem reclamado que não tem mais, está com desequilíbrio financeiro, né? Porque tem pouca demanda nessas outras áreas que não sejam de Covid, que as pessoas não vão ao hospital com medo de contaminação. Para a gente fechar, Alexandre, você quer falar também sobre municípios que nesse momento estão bem, né, livres da Covid. Então, ontem o ministro interino da Saúde fez um alerta, mas também chamou atenção para outra coisa. Ele disse, olha, os municípios que não têm nada, não têm problema nenhum, né, e que têm o seu serviço de saúde, assim, digamos, relaxado em relação a isso, tem que tomar cuidado com a migração do vírus, né? Praticamente metade dos municípios brasileiros, quase 3.000 municípios, não tem nenhum caso de coronavírus, né? Mas tem essa felicidade, né? Mas também estão sofrendo com o medo imposto, com a quarentena, né? E há um alerta, né, que se cuidem para que não tenham essa infecção, né? E mantenham um alerta também
no seu sistema de saúde, porque o município, em último caso, é o maior responsável pelo sistema de saúde. Metade, né, 290 e tantos municípios, segundo o levantamento, não tem nenhum caso de coronavírus. A partir de agora, pessoal, enquanto vocês estão compartilhando, hoje o dia no Rio de Janeiro amanheceu mais lindo. O dia no Rio de Janeiro amanheceu sorrindo, não é? E quando eu falo isso, não é para celebrar a vingança, longe de mim, eu não tenho esse sentimento no meu coração, mas para celebrar a justiça, porque de há muito nós estamos denunciando que há uma quadrilha liderada por Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, que o Wilson Witzel é o chefe-mor de uma grande quadrilha de larápios, de ladrões, de vagabundos que estavam assaltando o nosso estado do Rio de Janeiro. Pois bem, agora de manhã começou a Operação Placebo. Já na quinta-feira passada, um avião da Polícia Federal aterrissou no Rio de Janeiro. E esse avião que aterrissou no Rio de Janeiro já tinha como objetivo voltar, não vazio, mas voltar cheio desses larápios do Rio de Janeiro. Só que parece que houve um atraso no Superior Tribunal de Justiça para que os mandados fossem expedidos. Bem, então o final de semana chegou, havia uma expectativa de que a casa do Wilson Witzel, de que o castelo do Wilson Witzel fosse já atingido na quinta-feira já, ou na sexta-feira, mas passou o final de semana e nada, passou ontem, segunda-feira, e nada, e eis que o dia amanhece hoje com os policiais federais cumprindo, pelo que eu fui informado, 10 mandados de prisão e entre esses 10 mandatos são 12 acontecendo agora na residência oficial do governador Wilson Witzel. Na casa oficial do governador Wilson Witzel está acontecendo agora uma ação da PF. Agora, eu fui informado também de que poderemos ter o governador preso a qualquer momento. É isso mesmo. O Wilson Witzel e a sua esposa, a primeira-dama, podem também ser presos a qualquer momento. Parece que um desses mandados de prisão, ou 2 desses mandados de prisão dos 10, está envolvendo o governador Wilson Witzel e a sua esposa. Na verdade, onde entra a esposa do governador Wilson Witzel nessa história? Lembra que eu sempre falei de que o governador estava começando o mandado o seu mandato, por onde terminou o Sérgio Cabral? Lembra disso? Pois bem, o mesmo esquema que Cabral montou, inclusive eu denunciei no meu Twitter, tá lá no meu Twitter, para que a Polícia Federal prestasse atenção em um escritório nos moldes do escritório de Adriana Anselmo, que estava trabalhando pela corrupção aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, este escritório é o escritório da primeira-dama. Sim, assim como Adriana Anselmo, mulher de Cabral, operava parte da corrupção do seu marido no escritório que ela montou, ok? Também a primeira-dama do Rio de Janeiro, ela montou um esquema que trabalhava no seu escritório dela e do Lucas Tristão. O escritório é dela e o escritório... Atenção federal, vocês já devem saber já. O escritório é dela e do Lucas Tristão. Eles trabalhavam ali como sócios, ok? E o que o escritório da primeira-dama era responsável?
O que eu fui informado é que o escritório da primeira-dama era responsável pelos 30% de resto a pagar. Eu vou explicar. O empresário tinha uma dívida, ou aliás, o governo tinha uma dívida com o Estado, ok? Desculpe, o governo tinha uma dívida com o empresário que prestou um serviço para o Estado no governo passado, no governo do Cabral e do Pezão. O empresário não recebia, então o empresário era encaminhado ao escritório da primeira-dama e do Lucas Tristão para que lá fizesse a negociação. E no escritório ficavam os honorários de 30%. 30%. Só que nesse esquema dos 30%, que as ruas do Rio de Janeiro já tinham notícia, nesse esquema dos 30%, que já foi denunciado já pelo Arthur, o rei Arthur, que era o cara que movimentava o esquema do Cabral, ele, para receber o que tinha do governo Cabral, eram muitos milhões de reais, ele teve que sentar com esse esquema que havia no escritório da primeira-dama, a dona Helena Witzel. Pois bem, e lá ele teve que deixar também os 30%. Me parece que nesse esquema dos 30%, quem montou o esquema foi o pastor Everaldo, que é o presidente do meu partido, Everaldo Dias Pereira. É o que nós estamos sabendo por fontes, inclusive alguns jornalistas, um ou outro deu uma notícia dessa. Então, há um esquemão montado, presta atenção, há um esquemão montado desses 30% que envolve Helena Witzel, Lucas Tristão e envolve também o pastor Everaldo Dias Pereira, não é? Que é o presidente do nosso partido. Pessoal, infelizmente, nós não estamos aqui, ou felizmente, né? Nós não estamos aqui celebrando vingança de maneira nenhuma. Nós estamos aqui celebrando justiça. Sim, a justiça nesse país, com a saída do Moro, ela começou a ser feita. Bastou o Moro sair da cadeira e agora o rolo compressor das investigações da Polícia Federal começam agora a agir. E não vai só ser no estado do Rio de Janeiro, não. O rolo compressor, a Lava Jato da Covid vai varrer o Brasil inteiro. Os governadores do Brasil inteiro se preparem. Cadeia, cadeia, cadeia. Vai ter cadeia para esses vagabundos. E ainda bem que está começando aqui no Rio de Janeiro. Então, a qualquer momento eu vou voltar aqui com uma live, se Deus permitir, falando que nesta leva de prisões está o governador Wilson Witzel e possivelmente sua esposa Helena Witzel, porque casal que rouba junto tem que ir para a cadeia juntos. É isso mesmo. Quem sofre são as crianças. Quem sofre é quem fica. Quem sofre é quem não sabe que papai e mamãe é ladrão. São esses que sofrem. São esses que sofrem, não é? São esses que, infelizmente, ficam surpreendidos. São os anjos, né? São os anjinhos, que não tem nada a ver com a história, não é? Então, mas isso aí fica uma lição que eles poderiam ter aprendido lá atrás, com Cabral e com a sua esposa, não é? Mas só que não aprenderam, resolveram copiar o modelo de corrupção, e copiando o modelo de corrupção, vão agora visitar o Cabral na prisão, vão agora visitar. Se o Wilson Witzel for preso hoje mesmo, terá sido o quinto governador preso no Rio de Janeiro, não é?
Se bem que Garotinho e Rosinha não foram presos por conta de corrupção no Estado. Garotinho e Rosinha foram presos por uma outra situação, que é até o que eu considero uma perseguição em Campos. Mas, todavia, a gente conta, não é? Foram 4 governadores presos, Garotinho, Rosinha, Cabral e Pezão, e agora mais um governador preso, que será, se Deus quiser, hoje ainda, o Wilson Witzel, não é? Então, pessoal, as informações que eu estou recebendo nesse exato momento, está em tempo real, é que Witzel e a esposa também estão em vias de serem presos e estão contabilizando os 10 mandados de prisão. Outros secretários também vão ser presos hoje, tá? Pela informação que eu recebi, Lucas Tristão vai para a cadeia, que é o homem forte do governador e do Wilson Witzel, ok? Ele é o elo de ligação e eu já vinha denunciando isso aqui há muito tempo, inclusive correndo risco de morte, É que eu não falo aqui para vocês, não falo para minha família, obviamente que eles estão agora me vendo, então eles vão saber mais, não é? Mas risco de morte real. Fui até o ministro André, semana passada, vocês viram aí as fotos circulando pela rede social. Um dos assuntos que eu fui tratar sobre ele é da minha proteção aqui no Rio de Janeiro, não é? E olha como é que Deus é justo, olha como é que Deus é poderoso. Então, Lucas Tristão vai para a cadeia, pela informação. Outro que está indo para a cadeia é o Léo, não é? Que é o presidente, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Wilson Witzel. Parece que o nome dele, aliás, com certeza, isso eu tenho certeza, que o nome dele está também nesta lista da Operação Placebo, não é? A gente deverá ter aí uns 2 secretários presos também, além de possivelmente, foi a informação que eu acabei de receber, é que o governador estava se arrumando agora na casa dele e a primeira-dama também se arrumando. Parece que nós vamos ver o governador de terno, gravata, sendo conduzido pela PF a qualquer momento. Então, é muito importante que você possa estar atento, porque assim que nós tivermos mais informações, eu vou dar essas informações aqui na próxima live. Então, nessa live, 10 mandados de prisão, 12 de busca e apreensão. E, resumindo, parece que entre esses 10 mandados, pela informação que eu recebi, está também o governador e a primeira-dama, dona Helena Witzel, indo para a cadeia. Fora alguns secretários que estão indo também. Ok? Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Graças a Deus que o dia amanheceu sorrindo e a fidelidade de Deus com a justiça continua. Aliás, Ele é a própria justiça. E é nisso que a gente acredita, por isso a gente louva a Deus. Compartilha e a qualquer momento eu estou de volta. Você que não é do Rio de Janeiro, fica triste não. A PF está chegando aí também. Vai prender esses vagabundos e esses canalhas. Graças a Deus que Moro foi embora, hein? Graças a Deus. Parece que o menino estava sentando em cima de tudo. Nada acontecia. Vazou, tá tudo acontecendo. Um abraço.